Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus é para aqueles que creem um escudo. É por isso que aqui estamos e queremos colocar a palavra de Deus como a nossa proteção. Nós cremos em Deus e a sua palavra é que nos orienta, nos guia e nos ajuda a compreender a sua vontade e o seu projeto. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitemos esta oportunidade, esta ocasião tão importante que nós temos de ouvir e refletir a palavra de Deus. Vamos permitir que ela encontre em nós um abrigo e que ela possa produzir muitos frutos na nossa vida. Vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que o profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou à Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real, cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. Eles lhe disseram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e todos os da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, querida irmã, este Evangelho dirigido ao nosso coração no dia de hoje continua mostrando a ação de Jesus em favor de quem sofre, em favor de quem está doente, em favor de quem precisa da cura e da libertação. É assim que nós também devemos olhar para Jesus e acolhê-lo em nossa vida. Um Deus que se torna próximo para cuidar com muito carinho de cada um de nós. O Evangelho que nós ouvimos começa dizendo que Jesus transfere-se da Samaria para a Galileia e nos traz essa notícia que nós já conhecemos de que um profeta não é honrado na sua própria pátria. Como sabemos, esta é uma referência a quando Jesus esteve em Nazaré e os seus não o acolheram, que vai servir também para interpretar justamente a sua relação com os judeus, ou melhor, com o chefe dos judeus. Sendo ele um judeu, o Messias, enviado por Deus, não creram nele e por isso mesmo o condenaram à morte. E o Evangelho diz: Quando, pois, ele chegou a Galileia, os galileus o receberam, tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa. É interessante, porque os galileus acolheram Jesus bem, mas a razão pela qual acolheram Jesus bem, ela é muito superficial. Acolheram bem Jesus porque viram os seus sinais extraordinários realizados enquanto estava em Jerusalém.
porque viram os seus milagres, não porque queriam aderir a Jesus e ao seu projeto, mas simplesmente por causa dos milagres. Portanto, acolhem Jesus, mas este acolhimento é por uma razão muito superficial. O acolhem por causa simplesmente dos milagres que Jesus havia realizado. É nessa perspectiva que a gente vai entender o que acontece logo depois. A cura do filho do funcionário real, narrado aqui no Evangelho. Justamente dessa perspectiva de que não vale simplesmente o milagre pelo milagre, mas o milagre deve ser acolhido como um caminho que nos leva a uma adesão verdadeira à pessoa e ao projeto de Jesus. Por isso vamos, com muita atenção, ver como se desenvolve essa narrativa da cura deste funcionário real. Começa dizendo o seguinte: ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Como nós sabemos, essa transformação da água em vinho no casamento de Caná da Galileia foi o primeiro sinal realizado por Jesus. E o Evangelho diz: havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum. Ouvindo dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. É interessante porque o primeiro sinal realizado por Jesus, como a gente já mencionou, é a transformação da água em vinho. Este é o segundo sinal que Jesus irá realizar. E este segundo sinal está relacionado com alguém que está com um perigo eminente da morte. Portanto, aqui Jesus realiza o seu segundo sinal. Este homem, funcionário real, que tinha o seu filho doente, vai à procura de Jesus. Inicialmente parece que a sua confiança é simplesmente por causa dos milagres realizados por Jesus e não pela pessoa em si de Jesus. É por isso que Jesus o interpela quando diz assim: se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Portanto, Jesus o interpela a pensar: a procura por Jesus é simplesmente por causa dos milagres que ele realiza, ou é por uma confiança maior na pessoa de Jesus e no acolhimento de Jesus como Messias, o Salvador, enviado pelo Pai Eterno? E aí o funcionário real mostra a urgência da ação de Jesus. Senhor, desce antes que meu filho morra. É preciso ter pressa. E Jesus, diante disso, diz àquele homem: vai, o teu filho vive. A palavra de Jesus tem força de transformação. Aquele homem volta para casa e no meio do caminho os seus servos vêm ao seu encontro para dizer que o menino está vivo, que o menino está bem, que foi curado da sua enfermidade. E aquele homem se interessa por perguntar a que hora que a febre o deixou. E corresponde justamente à hora em que Jesus disse àquele funcionário real: vai, teu filho está vivo. Portanto, a palavra de Jesus tem força de transformação. E aí, justamente para ilustrar que não valem simplesmente os milagres pelos milagres, o Evangelho vai dizer que, a partir daquele momento, aquele homem e a sua família creram em Jesus, aderiram a Jesus como Salvador e como Messias enviado ao seu povo. E o finalzinho do Evangelho vai dizer assim: foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. E a gente precisa se perguntar: qual é a diferença de um sinal para um milagre? Na verdade, o milagre como tal não significa que a gente vai fazer uma adesão de fé. O sinal é diferente. O sinal é aquilo que nos conduz para fazer uma adesão à pessoa de Jesus e ao seu projeto. Todo sinal de Jesus leva uma pessoa ou um grupo a crer na sua pessoa. Assim como nesse trecho que nós ouvimos aqui hoje, que aquele homem, juntamente com toda a sua casa, passou a crer em Jesus. Portanto, o milagre é importante? Sim, o milagre é importante, mas quando ele se torna um sinal, isto é, quando o milagre nos conduz para uma adesão verdadeira a Jesus e ao seu projeto.
O milagre pelo milagre, ele perde o seu sentido, ele se esvazia. O verdadeiro sentido dos milagres é para que acolhamos Jesus e o seu projeto. Por isso, hoje, nós queremos pedir que Jesus continue realizando sinais na nossa vida, ou melhor, que saibamos acolher os sinais de Jesus em nossa vida, de modo que o aderimos pela fé, acolhendo a sua pessoa e o seu projeto. Deixemos que o Evangelho nos provoque a esta adesão de fé a Jesus. Aquele homem funcionário real creu em Jesus juntamente com toda a sua casa, com toda a sua família. Hoje nós queremos, com o coração agradecido, depois de ouvir esta mensagem do Evangelho, nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração e pedir, sobretudo, que sejamos fortalecidos na nossa fé. Rezemos juntos. Pai Eterno, Deus de misericórdia, Deus de amor e ternura, te pedimos no dia de hoje a graça de sermos fortalecidos na fé, para que acolhamos Teu Filho Jesus com muita confiança e permitamos que Ele transforme a nossa vida. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade e te pedimos a luz do Teu Espírito para sabermos viver bem a nossa fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.